E esse vídeo é uma recomendação do quadro original Everything Wrong With, do canal Cinema Sins. Você pode conhecer o canal original dos pecados pelo link na descrição, assim como suas variações que contam sobre séries, jogos e até músicas. De volta para o futuro. Universal, Steven Spielberg. Quando esses objetos caem sobre Marty, eles estão diferentes no take seguinte. Você não tem chance, você é igualzinho ao seu pai. Nenhum McFly conseguiu contribuir para nada na história de Hill Valley. Por acaso isso foi uma exposição para explicar a história do pai dele na trama? Pera aí, gente, vocês tocam alto demais. O que esse cara esperava quando viu as guitarras, os baixos e a bateria? Marty não levou uma multa depois de viajar apoiado na viatura. O que aconteceu com esse vidro de doces? Eu podia jurar que ele estava cheio segundos atrás. Responda mentalmente quantas canetas você vê no bolso de George. E agora, cadê seu Deus? A mãe de Martin explicando como conheceu seu marido foram 2 minutos de exposição sem sentido. E eu posso dizer isso porque claramente os filhos já ouviram aquela história 1 milhão de vezes. Mas é claro que pelo fato de o telespectador não ter escutado, temos a conveniência do roteiro. Martin desiste de desviar do carro porque Brown pede para que ele ficasse. Eu sei que o doutor tem todo o conhecimento para lhe dar segurança de alguma forma, mas ainda assim... Mano, tem um carro em alta velocidade vindo. Cai fora. De alguma maneira, o fogo no chão muda de posição de um ângulo para o outro. Isso fazia parte do experimento também? E só tenho a lamentar pra quem queira ver as gravações de Marty nessa cena, porque o guri simplesmente não gravou essa parte importante. O deslocamento temporal ocorreu exatamente a 1h20 da manhã em 0 segundos! Ok, mas por que ele tá falando isso, sendo que Marty nem tá gravando? E fico me perguntando quem vai querer ver do jeito que Marty ficou balançando e abaixando essa câmera. Esses caras passaram atirando no professor desde que chegaram, mas no momento em que estão de frente para ele, esperam alguns segundos dramáticos antes de abrir fogo. Após achar que Brown foi baleado, Marty tem a brilhante e piedosa atitude de correr em direção ao cara que está armado. Mesmo se tivesse bala, tu ainda teria dado tempo pra ele fugir. Aliás, clichê de personagem que é salvo porque acabou a munição. Em apenas alguns segundos, a quilometragem simplesmente aumentou drasticamente. Amigo, você tá ligado que se você disparar isso, a explosão vai atingir seu veículo, né? Ai, o que é isso? O que é isso, pai? Isso parece um avião sem asas. Bom, é uma coisa que tem rodas e faróis. Estamos em 1955, então eles poderiam ter sugerido pelo menos que era um carro estranho. Rio Valley a 3.200 metros. Tava difícil ler só 2 milhas, tinha que fazer a conversão também. A plataforma de progresso do prefeito Pat Thomas significa mais empregos, melhor educação, mais melhor... Alguém reparou que essa placa girou sem ninguém ter tocado nela? Sábado, 5 de novembro de 1955. Isso só pode ser um sonho. Não, você havia escutado a explicação do professor. Por favor. Quando esse guri passa ao lado desse carro, presumimos obviamente que 3 segundos depois ele já nem estaria por perto. Mas passa alguns segundos e depois da câmera sair de Marty, vemos que o ciclista ainda passa ao lado do carro. Ótimo, está vivo. É, você viu ele no futuro. Seria estranho voltar ao passado e encontrar a lápide no cemitério. Ô, McFly! Que coincidência ele estar sentado sem querer com a versão jovem de seu pai, não é mesmo? Eu quero saber como raios o pai de Marty saiu dessa lanchonete sem ninguém ter visto. Ele foi pelos fundos, é? Quem em sã consciência vai trocar de roupa com a janela aberta desse jeito, meu pai do céu? A data que Marty viajou também coincide com o dia que seus pais se conheceram. Mano, esse moleque devia jogar na loteria. Não venham me dizer que ele não conseguiu ver George na rua. Da distância que ele tava, ainda dava pra parar o carro. Aliás, Marty sabia que o encontro de seus pais foi devido a um acidente de carro sofrido por George. É meio idiota ele procurar salvar o pai dele nessa cena, senão porque talvez ele queira se apagar do universo. E julgando pelo fato de que ele acabou de mudar um ponto crucial no passado, como raios ele ainda tá aí? Vamos lembrar que De Volta para o Futuro se baseia na ideia de que existe apenas uma única linha temporal, e que toda mudança afeta o futuro. Por que você está me chamando de Calvin? Ah, é o seu nome, não é? Calvin Klein. Está escrito na sua cueca. Que mundo é esse que esse povo vive que pode basear o nome dos outros naquilo que tá escrito na cueca da pessoa? Então me diz, rapaz do futuro. Quem é o presidente dos Estados Unidos em 1985? Qual o ponto de fazer essa pergunta? Não é como se ela provasse alguma coisa. O motor de arranque deu problema. Aí eu escondi. Aqui. É, para Marty colocar alguns arbustos é o suficiente para esconder um carro inteiro. Não, essa coisa é elétrica. Espera, vamos voltar um pouco no passado. Ei, continua filmando, continua. Não, essa coisa é elétrica. No momento em que Brown dizia não, Marty ainda não havia enquadrado a câmera direito. Então, como raios na gravação, aparece o doutor falando em um ângulo perfeito. Sabemos que Jennifer havia escrito "Eu te amo" com seu número atrás da folha que falava sobre o relógio na cidade. O problema é que nesse momento em que Marty mostra a mesma folha ao Dr. Brown, podemos ver que a parte que supostamente Jennifer havia escrito está em branco. No sábado à noite, vamos mandar você de volta para o futuro. Muito bom, time!
Conseguimos a cena pro trailer. De acordo com o filme, se você mudar alguma coisa no passado, o futuro lentamente vai perdendo sua identidade. Isso até que faz sentido, mas lentamente? Por que diabos uma linha temporal teria tempo para se moldar, uma vez que eu arranco as raízes do passado e, consequentemente, apago as consequências no futuro? Apagada da existência. Sim, era o que a existência de Marty deveria se tornar no momento em que botou o pé no passado. Eu posso te garantir que esses dois guris voltaram no tempo e passaram por essa escada 2 vezes. A mão de Marty sumiu. Mas eu não posso ir ao baile. Eu vou perder o meu programa de televisão preferido, teatro de ficção científica. Eu sei, George. George não estranha como Marty sabe desses detalhes. Aliás, George simplesmente não estranha essa obsessão por parte de Marty em fazê-lo conhecer Lorraine. Quando Marty surpreende George vestido com uma roupa anti-radiação, ele está com um secador de cabelo na cintura. Mas de alguma maneira, em alguns segundos, o secador misteriosamente some. Biff deve ter roubado outro carro nessa perseguição, porque passado alguns segundos apareceram faróis que não estavam ali antes. Pera. No momento em que o casal chegava no primeiro degrau, Marty estava agachado no carrinho, trocando o take. Além do casal aparentemente ter voltado 2 passos para trás, Marty não estava mais agachado, e sim em pé. Eu não sei como, mas de alguma forma, Marty deve que trocou as rodas dessa espécime de skate que ele andava, porque elas mudam de cor no fim da perseguição. A posição que esse carro parou não é a mesma. Mas me acharam. Corre, Marty! Marty abaixou a câmera nesse momento, porque eu posso jurar que ele só havia virado lá pro lado quando ele gravava essa cena. Por favor, desculpe a imperfeição da maquete. Eu não tive tempo pra fazê-la em escala e nem pintá-la. Mas teve tempo de criar os prédios ao redor e simular até mesmo os bancos da praça, que não tem a mínima importância nessa discussão. Claro, Dr. Brown. Por que os diretores insistem em colocar uma narração viva em ocasiões como essas? Faria mais sentido algo vindo do pensamento, afinal ele tá lendo pra ele. Ainda assim, ele estaria lendo para o telespectador sem parecer idiota fazendo isso. Boa noite, Dr. Brown. Para que é esse fio? É só uma experiência com o tempo. Eu coloquei um fio na torre do relógio e amarrei em 2 postes. Espero que você não ligue pra isso, senhor guarda. Nem mesmo uma história sobre um garoto tentando viajar de volta para o futuro consegue se livrar de ser inserida em algum clichê de baile de formatura norte-americano. Está errado. Eu não sei o que é, mas quando eu beijei você, foi como se eu beijasse o meu irmão. Isso não faz sentido, não é? Não faz. Normas éticas não são passadas biologicamente de geração para geração. Aliás, eu não entendo porque Marty teve que passar por esse rolo todo. Ele poderia muito bem ter tratado sua mãe com indiferença, ter dito que era gay ou que estava apaixonado por outra pessoa. Existem várias alternativas que não implicam o fato de ter aceitado tudo isso que ele havia passado. Como raios os caras que estavam dentro desse carro não viram esse pessoal tacando um adolescente no porta-malas? Certo, então basicamente o futuro é incerto e ele é moldado a partir das ações no presente. Todas as vezes que George não age frente ao curso regular da história, Marty vai sendo apagado. Nesse momento, por exemplo, a incerteza de George frente a salvar Lorraine vai fazendo Marty desaparecer. Sem qualquer intervenção por parte de Marty, George decide sozinho tomar uma atitude, que faz com que o curso natural da história volte a seu estado original. Isso implicaria dizer que no momento em que George estava inseguro, o futuro não existia. Logo, quando George decide, o futuro retoma. Isso não faz sentido, porque se já tivesse definido que aquela cena terminava de um jeito, então automaticamente Marty deveria ter se livrado do fardo da inexistência. Eu não sei como o diretor pensa que funciona o tempo, mas se tivéssemos de fato uma máquina que pudesse alterar o curso de uma linha temporal fixa, todas as mudanças que faríamos não seriam percebidas como alterações na realidade, uma vez que elas já estavam concretizadas. Esse lugar não tem tranca, não. Afinal, estamos falando de 1h da manhã. Na noite que eu volto do tempo, você vai ser... O horário desse sino é bem conveniente, falas, não é mesmo? Espera aí. Eu tenho todo o tempo que eu quiser. Eu tenho uma máquina do tempo. Eu posso voltar antes e avisar pra ele. Sim, não se preocupe com isso, Marty. Nem fudendo. Se o futuro vai ficando incerto a partir das ações no presente, como raios o carro não teve a sua existência prejudicada uma vez que Brown corria o risco de cair desse relógio aí? Essa corrente elétrica não matou ele. Nossa, olha só, a carta que ele escreveu no passado. Pera aí, essa palavra tá errada. Me impressiona que nessa realidade, os pais de Marty não estranham que seu filho tem um rosto familiar que eles conheceram há 30 anos atrás. Podemos ver claramente nessas cenas que Lorraine tem pulseiras em ambas as mãos. Porém, passado alguns segundos, e do nada uma pulseira some de um dos seus pulsos. Tem que voltar comigo. Pra onde? De volta para o futuro. Boa. Para onde vamos não precisamos de ruas. Certo, basicamente estamos falando de uma época em que Marty já é adulto e tem filhos. Isso deve ser entre 10 a 30 anos depois. Preciso realmente explicar o pecado aqui? Eu sei que todo mundo sabe, mas preciso fazer meu trabalho. Ele não é um sonho.
Aproveitando que ainda falta alguns segundos, vou dar alguns avisos aqui. Sim, eu tirei meu livro do ar e a razão é porque eu tô reescrevendo ele. Talvez eu explique melhor em alguma live, mas por enquanto é isso que eu posso dizer. Eu não vou lançar ele por capítulos, na realidade eu tô pensando em lançar ele logo quando estiver pronto, né? Porque penso que daí pode gerar mais engajamento e as pessoas não desistam de ler por causa da espera. Mas não se preocupe que ele ainda vai sair. E, aliás, já tem outra história nos trilhos, né? Que se passa no mesmo universo. E eu só agradeço a todos que tiraram um tempo para analisar essa linda obra, né? Eu amo vocês, tenham uma boa semana.